Cartório Passo a Passo, oferecimento Improte, Instituto Nacional do Protesto de Títulos, Estudos Científicos e Filosóficos. Online Sistemas, seu cartório em alto nível. Montani Calçados, calçados para todo o Brasil. Muraro Contabilidade e Assessoria. Olá, tudo bem? Que alegria estar aqui mais uma vez, iniciando o programa Cartório Passo a Passo, um programa com muitas informações de utilidade pública para você, para sua família e para os seus negócios. É isso mesmo, sempre trazendo muitas informações relevantes para a sociedade mato-grossense do Brasil todo. E eu separei 3 notícias que vão impactar a sua vida. Olha só. Testamento só pode ser anulado com prova robusta, é isso mesmo, da incapacidade do testador. Tem gente que está em dúvida sobre isso e hoje nós vamos esclarecer, e essa é uma decisão do STJ. Outra que gera muita polêmica também, ó, posso cobrar aluguel do outro herdeiro? Você vai ouvir eu explicando sobre esse assunto com base em uma notícia. E uma outra também que gera muita discussão e aqui nas questões a gente já respondeu também. A dívida de cartão de crédito pode levar à penhora de bens? E aí, você sabe dessa? Vai aprender aqui no programa Cartório Passo a Passo. E no bloco 3 eu vou responder as suas perguntas. Recebemos muitas questões e vai estar aqui na nossa tela esclarecendo as suas dúvidas. Isso mesmo. E para fechar com chave de ouro, tem uma entrevista com a doutora Emanuele Nadaf. Ela é especialista em família e sucessão, já esteve aqui no nosso programa e vai tirar dúvidas também, esclarecimentos sobre família, sobre regime de bens, sobre partilha, no divórcio, no inventário. Então você não pode perder, está recheado de informações. E você já sabe, cartório e você, tudo a ver. Você que me pediu um treinamento intensivo do mercado imobiliário, notícia quentinha para você. Acabei de fazer uma pausa aqui na gravação do programa Cartório Passo a Passo para te avisar que já está lançado o primeiro lote de inscrição. É isso mesmo, 14 de junho, mês 6, vamos fazer um treinamento intensivo em contrato imobiliário e due diligence. E é claro, você não pode perder, não é mesmo? Porque o seu concorrente vai estar lá, pode ter certeza. Então já aproveite e reserve com o menor preço. Cartório Passo a Passo, oferecimento Improte, Instituto Nacional do Protesto de Títulos, Estudos Científicos e Filosóficos. Online Sistemas, seu cartório em alto nível. Montani Calçados, calçados para todo o Brasil. Muraro Contabilidade e Assessoria. Vamos lá, começar com muita energia e muita informação útil para você. Olha só que eu separei essas notícias aqui. A primeira é sobre testamento. Muitas pessoas têm dúvidas sobre essa informação e aqui no Brasil ainda são poucas as pessoas que realizam seu testamento. Você já sabe o que é isso? Ó, vou te relembrar. Testamento é um documento que pode ser feito por escritura pública, inclusive é o mais seguro, que você vai deixar ali descrito o que você quer que seja feito com seus bens, com seus direitos, para depois que você não estiver mais aqui. Então, é chamado também de manifestação de última vontade, tá bom? Tem testamento público, particular, cerrado, mas como eu disse, o testamento público, que é aquele lavrado por um tabelião de notas exclusivamente, tá bom? Ele fica para sempre guardado.
vai para a central e só fica com acesso à família após a morte do testador. Caso contrário, não é publicado. É diferente das escrituras normais que todos podem ter acesso, tá bom? Então vamos lá, eu separei uma notícia relacionada a testamento, porque teve uma decisão do STJ, tá? Superior Tribunal de Justiça, que diz assim: testamento só pode ser anulado com prova robusta da incapacidade do testador. Por que isso? Porque às vezes a família alega que tem que cancelar esse testamento, pede a nulidade, mas sem motivo, né? Sem motivo justificável. E a lei traz quais são as possibilidades para se anular. Por exemplo, essa notícia aqui, que está lá no site conjur.com.br, e é recente, agora do dia 28 de março de 2025, onde a 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a capacidade para testar não deve ser presumida, tá? Tem que verificar, exigindo-se prova robusta para a anulação. Ou seja, a minha capacidade para testar já se presume e o contrário é que deve ser provado. Então, se a pessoa se apresenta diante do tabelião, manifesta a vontade, está tudo bem, então ele vai fazer o testamento e ele tem que valer. Essa decisão aqui do colegiado é do Tribunal de Justiça lá de Goiás, mas isso impacta o Brasil todo. Essa decisão vai repercutir em diversas outras possíveis decisões no mesmo sentido. E achei bem interessante de compartilhar, porque olha só, diz aqui, presumir a incapacidade não apenas contraria o que estabelece o Código Civil, mas também cria um cenário de insegurança jurídica, no qual a vontade do testador pode ser desconsiderada sem evidências robustas que sustentam uma decisão com tão grave repercussão. Gente, tem que se tomar realmente muito cuidado ao anular um testamento, porque é a prova de que essa pessoa deixou a manifestação de vontade dela, né? Esse testamento aqui foi um testamento cerrado, é uma outra modalidade, que é uma parte feita por particular e uma parte feita pelo tabelião. Independente da modalidade, se atingiu, né, se preencheu todos os requisitos, ele está válido. Nesse caso aqui, a família não concordou, ela não se conformou, na verdade, com a decisão, porque esse testador já tinha feito outros testamentos e cancelou. Você sabia que você pode fazer um testamento e você pode revogá-lo, ou fazer outro testamento em seguida, e aí se houver cláusulas contrárias, você vai revogá-las tacitamente. É isso mesmo, se você fez um testamento e mudou de ideia, não tem problema. Enquanto você está vivo, lúcido, né, capaz, você pode mudar quantas vezes você quiser. Ou simplesmente revogar em sua totalidade. Exceto se houver cláusula, por exemplo, de reconhecimento de paternidade. Essa daí vai ser irrevogável, tá? Ainda que em testamento. Essa família aqui não se contentou. Não se conformou porque ele não tinha filhos, não tinha cônjuge, então os colaterais é que herdariam. E aí entraram com esta ação pedindo a nulidade do testamento. E aqui a presunção da capacidade é importante de ser conversado sobre isso, né? A capacidade se presume, a incapacidade é que deve ser provada. E neste artigo aqui, se você é profissional do direito, recomendo inclusive que leia. Ele fala da teoria da aparência, né? Como que vai ser feito, porque foi feito por uma escrivã e não pela tabelião propriamente dito. E eu até queria citar uma outra parte aqui que é muito relevante. Sobre o artigo 1860. Todo indivíduo com plena capacidade civil é considerado apto a dispor dos seus bens por meio de testamento. Isso é muito relevante. Se você quer deixar a sua manifestação de vontade, utilize um testamento público. E essa decisão do STJ, mais uma vez, veio resguardar a segurança jurídica, tá bom? Porque a vontade desse testador vai ser ouvida, vai ser confirmada. Outra decisão aqui, ó, outra notícia para você sobre aluguel e herdeiros.
Gente, até semana passada teve uma pergunta sobre isso e gera muita polêmica quando um herdeiro ocupa o imóvel, se tem direito ou não de ocupar, se pode ficar no imóvel, se paga aluguel. E o que eu tenho para te dizer? Sim, pode ser cobrado aluguel sim, tá? E olha, aproveita, olha essa notícia, correioforense.com.br, tá aqui essa notícia. Dá uma olhadinha. Posso cobrar aluguel do herdeiro? Sim, pode. Por que que pode? Porque os herdeiros estão em condomínio indiviso. Isso mesmo, não dá para dividir ainda. Então, todos têm o seu quinhão ali para poder receber. E se um está usufruindo totalmente desse bem, sim, os outros podem exigir o aluguel das suas cotas partes. Isso vai impactar, pode impactar muitas famílias, inclusive aquela telespectadora que mandou pergunta, que eu expliquei tanto, mas eu acho que faltou esse ponto aqui. Então, essa notícia vem complementar. Então, se vocês estão numa situação assim, vocês podem sim exigir o aluguel. Ou então desocupa, vende, já partilha, né, as cotas de todos. É muito importante isso. Vale a pena também conversar, fazer um acordo, né, para não acabar com o bom relacionamento familiar. Nem tudo é dinheiro, vale a pena conversar. Uma outra notícia aqui para você. Dívidas de cartão de crédito. Sabia que você pode perder o seu bem, o seu imóvel por dívida do cartão de crédito? É isso mesmo, olha só. Tem uma notícia aqui, ó, traz o serasa.com.br, tá? Que traz esse alerta, é uma notícia, mas traz alerta também. Você pode saber como que essas dívidas do cartão de crédito pode chegar a esse extremo, né, de você perder o seu bem. Pode ser um bem de automóvel, uma moto ou até o seu imóvel. É claro que dependendo da situação você pode alegar bem de família, já estou até advogando para o outro lado, né? Mas vai dar trabalho. Então, fica esse alerta aqui para você, porque assim, ó, penhora de bens é uma medida judicial que permite a apreensão de bens do devedor para garantir o pagamento de dívida. E o Código Civil traz informações também, lá no artigo 831 do CPC, melhor dizendo, da forma de execução forçada. Então, inclusive, tem uma sequência assim para você cobrar, né? Esse 831 diz assim: a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento principal. O que é o principal? A sua dívida principal. Além disso, os juros, as custas e os honorários de advogado. É por isso que no final das contas fica tão caro a dívida, porque junta tudo. Então, fique atento e não atrase o seu cartão de crédito. Mas se você está em dúvida se está protestado ou não, você pode entrar em contato com o cartório de protesto da sua cidade, verificar se você já tem algum título protestado. Aqui em Cuiabá, por exemplo, é no 4º ofício. É o único cartório com a competência, com a atribuição de protesto de títulos. Inclusive, vou até pedir para colocar aqui o WhatsApp deles, porque assim fica mais fácil de você tirar as suas dúvidas, saber se você está com o nome protestado ou não, tá bom? O que mais? Gente, para fechar esse bloco aqui, deixa eu mostrar para vocês, teve nosso treinamento, já falei na semana passada, foi muito legal, muito bom mesmo, lotado. E agora vou realizar 2 no mês de junho, ainda tem um tempinho, né? Mas já vai se preparando. Um é sobre contratos imobiliários e due diligence. O que é due diligence? Esse nome aqui técnico, né? São diligências prévias que você deve providenciar para ter mais segurança jurídica. Você vai analisar essa matrícula, ver se tem restrições em nome do vendedor ou desse imóvel, se tem alguma irregularidade antes de comprar. Você já pensou? Compra uma área, faz uma incorporação imobiliária e descobre que tem restrições? Não, né? Então, se você é profissional do direito ou se você é um corretor de imóveis que quer se especializar, fica aqui o meu convite. E tem um desconto especial do primeiro lote, isso mesmo, 25%, está aqui na tela para você ficar por dentro de tudo. E no final do mês de junho, dia 28, vou realizar o treinamento de uso capião extrajudicial, que fala da prevenção. Então, a due diligence vem para prevenir
E também, se você já comprou o imóvel irregular, já precisa regularizar, muitas vezes a única forma disso acontecer é só através da usucapião. Então, também haverá um treinamento, nosso segundo em usucapião extrajudicial. Daqui a pouquinho eu volto respondendo as perguntas que os nossos telespectadores enviaram, tá bom? Até já! Você que me pediu um treinamento intensivo do mercado imobiliário, notícia quentinha para você. Acabei de fazer uma pausa aqui na gravação do programa Cartório Passo a Passo para te avisar que já está lançado o primeiro lote de inscrição. É isso mesmo, 14 de junho, mês 6, vamos fazer um treinamento intensivo em contrato imobiliário e due diligence. E é claro, você não pode perder, não é mesmo? Porque o seu concorrente vai estar lá, pode ter certeza. Então já aproveite e reserve com o menor preço. Cartório Passo a Passo, oferecimento Improte, Instituto Nacional do Protesto de Títulos, Estudos Científicos e Filosóficos. Online Sistemas, seu cartório em alto nível. Montani Calçados, calçados para todo o Brasil. Muraro Contabilidade e Assessoria. E para você que mandou a sua pergunta, a sua dúvida para o WhatsApp do programa Cartório Passo a Passo, chegou o momento. É isso mesmo, com oferecimento do Improte, eu vou esclarecer todas as suas dúvidas, tá bom? E aqui, se você não sabe o nosso WhatsApp, já aproveita, salva aí no seu celular, é 9960-9904. O Improte, que traz esse oferecimento desse momento, é um Instituto Nacional de Protesto de Títulos. É isso mesmo, uma organização sem fins lucrativos, dedicada à inclusão social e ao desenvolvimento humano. Ela também é uma forma de conectar atividades de protesto de títulos com estudos científicos e filosóficos, destacando o compromisso com a ética, justiça e inovação no campo jurídico e econômico. O Improte tem uma missão de promover o conhecimento e a conscientização sobre a atividade de protesto, assegurando transparência e justiça nas relações entre credores e devedores. Ele visa não só auxiliar empresas e a comunidade em geral na recuperação eficiente de créditos, mas também a mediar soluções justas para o devedor, contribuindo para um ambiente financeiro saudável. Isso é muito importante, não é mesmo? Vamos lá para a nossa primeira pergunta, esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. Como é o processo de transferência de casa que a ganhada do governo? A casa está quitada e foi vendida. Como funciona os transmite no cartório? Qual momento é feita a transferência para o novo comprador? Desculpa, às vezes precisa ler de uma forma diferente do que está escrito, né? Então, olha, ele fez uma aquisição de uma casa do programa do governo, está quitada e foi vendida. Como funciona para transferir no cartório e qual é o momento, né? É feita essa transferência. Então, você que comprou esse imóvel precisa verificar o seguinte: que tipo de programa de governo era esse? Precisa ser analisado se já pode ser vendido. Alguns programas restringem a transmissão da propriedade por um determinado tempo. Precisa verificar se o seu caso já permite. Se houver a permissão, já foi quitado e já foi registrada essa aquisição no nome desse beneficiário inicial, tudo bem, um imóvel normal que pode ser vendido com uma escritura pública. Aí você procura o cartório de notas mais perto da sua casa ou tabelião da sua confiança para lavrar a escritura e em seguida o registro dessa escritura também. E aí pronto, transmite a propriedade. Mas o ponto de atenção aqui é esse: se este programa de governo permite a transmissão, se já
já concluiu todos os procedimentos necessários, tá bom? Próxima pergunta. Boa noite, meu amigo está em dívida ou dúvida. A mãe dele faleceu e fez usufrutos em nome dele, deixando para ele a casa e o irmão quer o inventário. Ele pode perder? Olha só, essa é uma dúvida muito comum, né, de várias pessoas. Neste caso aqui, pelo que eu entendi, a mãe deixou usufruto para um dos filhos e o outro filho quer fazer o inventário, né? E aí ele pode perder esse usufruto? Não, quer dizer, depende, vamos verificar. Se ele deixou o usufruto, que é a parte disponível desse patrimônio, ó, vamos começar do começo. Se eu tenho patrimônio, eu posso doar para quem eu quiser metade, tá? Até metade eu posso. Então, se essa mãe doou a metade, que seria esse usufruto, está dentro dessa porção, não vai cancelar. É da parte disponível, doa para quem quiser, não tem problema. Se ultrapassou esse percentual, pode ser revisto sim, tá bom? Mas a princípio não. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. O fato de ter instituído usufruto para um filho não significa que não tenha que fazer o inventário. Tem que fazer sim, até para consolidar depois a propriedade em nome deste usufrutuário ou não, tá? Tem várias situações para esclarecer aqui, mas de pronto não perde o usufruto. Se ela registrou, né, se fez a escritura, registrou, não tem como, tá bom? Próxima pergunta. Gostaria de saber se tem alguma forma de comprar um imóvel na modalidade ágil de forma segura. Sou Valéria de Tangará. Oi, Valéria, um beijo para você, obrigada pela sua pergunta. Se você comprou um imóvel ou está pretendendo comprar, está preocupada com a segurança jurídica, muito bem, tá bom? Você pode até comprar o ágil, vamos dizer assim, mas qual é a minha sugestão para você? Que você peça para ser notificado o credor. Quem que é o credor neste caso? Esse imóvel está financiado em nome de alguém, alguma instituição financeira, peça anuência. Então, você pode fazer uma escritura de cessão de direitos. Este, quem vai te vender, vai ceder os direitos dele de escriturar esse imóvel em nome dele. E aí, ele vai fazer essa escritura de cessão de direitos para você e você vai pagar o ágio, certo? Então, peça a anuência do banco. Se for o banco, tá? Quem for esse credor, para ele concordar que está transferindo para você. E aí, pronto, seguro. Combinado? Espero ter ajudado. Próxima pergunta. Boa tarde, sou separada judicialmente, mas não evoluiu para o divórcio. Ele faleceu na pandemia. Oh, meus sentimentos. Hoje eu sou separada judicialmente ou viúva? Maria Ângela. Obrigada por sua pergunta, Maria Ângela. Lamento sua perda. Ela deixou um parabéns aqui. Parabéns pelo programa. Conheci há pouco tempo e estou adorando saber de tantas coisas para ajudar tantas pessoas que não têm acessibilidade às informações. Obrigada, Maria Ângela. Fico muito contente que esteja sendo útil o nosso programa, tá bom? Quanto à sua pergunta, você trouxe a informação que estava separada judicialmente, porém não finalizou esse divórcio e ele acabou falecendo. Nesse caso, eu entendo que você agora está no estado civil de viúva. Por que isso? Porque não tem o estado civil de separada. Você pode estar solteira, casada, divorciada ou viúva, tá? Então, como não finalizou o divórcio a tempo, então entendo que você é viúva, tá bom? Olá! Sou Patrícia, aqui de Tangará da Serra, o pessoal de Tangará acompanhando o programa Cartório Passo a Passo, que legal. Tenho uma dúvida, não tinha vínculo nenhum até passado do acidente ser publicado na TV. Há 12 anos atrás, meu irmão, por parte de pai, atropelaram ele e ele ficou incapaz. Não fala e não anda. Desde então, obrigaram meu pai a cuidar dele, sendo que meu pai já tinha emancipado esse rapaz, desde que era pequeno, para minha avó. Situação complexa, né? E continua a história. Aí estamos cuidando dele, desde então afora, meu pai e mãe está idoso e cheio de comorbidade.
é diabético e os dois são hipertensos e estão querendo me obrigar a cuidar desse irmão que eu não tenho vínculo e não quero. Ele tem mãe e irmãos em outra cidade que nunca deram R$1 para ajudar a cuidar. Difícil, né? Eu já ajudei a cuidar dele, mesmo não tendo vínculo, e estou cansada. Quero viver a minha vida também. Eu sou obrigada a cuidar dele também? Já ajudei a cuidar por 12 anos. Gente, que situação difícil essa, hein? Você de casa, como que se sentiria ouvindo isso? Não é nada fácil. Mas eu entendo a sua angústia, porque aqui você traz a informação de que seu pai e sua mãe já são idosos, com doenças, né, com comorbidades, e que este rapaz tem pai, e tem mãe, e tem irmãos para cuidar também. Quando a gente está numa situação assim, todos podem ser obrigados a colaborar. Eu não posso dizer que você não poderá ser exigida, mas você pode chamar estes pais, estes outros irmãos, que talvez sejam os irmãos bilaterais, para colaborar também, tá? Você pode recorrer ao Poder Judiciário, inclusive, para isso, para obrigação de fazer, obrigar a ajudá-lo, tá? Com relação à emancipação, não é esse ato de emancipação, é quando o adolescente atinge 16 anos, você permite que ele já exerça todos os poderes, né, da vida civil, né, como se já fosse adulto, como se tivesse 18 anos. Não sei se era esse realmente o termo que você queria utilizar aqui, talvez passar a guarda para sua avó, alguma coisa assim. Mas nessa fase agora, já não vem mais ao caso. O importante é que mais pessoas ajudem vocês a cuidar desse irmão, né, até que Deus o leve. Então, minha sugestão para você é que você procure auxílio, talvez com a Defensoria Pública, algum outro núcleo jurídico, para localizar esse restante da família, porque eles também são obrigados a ajudar. Você e seu pai não precisam arcar tudo sozinhos, tá bom? E eu espero que tenha ajudado com a resposta. Obrigada, um abraço para você. Temos mais perguntas? Oi, sou Luciana. Minha sogra fez uma doação de uma casa para mim, mas meu esposo disse que deu para nós. Agora eu tenho 2 filhos com meu esposo e já faz 26 anos que moro aqui e agora eles falam que aqui não é meu e não faz uso campeão, deve ser uso campeão, né? Deixa eu entender, volta um pouquinho, Então ela é a Luciana, a sogra ela disse que a sogra fez uma doação para ela. Doação verbal não tem valor, tá, Luciana? Só vale se fez escritura, isso vale para todo mundo que está ouvindo. Doação só verbal, ou num papel simples, não tem valor jurídico, tá? Tem que ser por escritura pública ou testamento. O que mais? E aí, o marido dela está dizendo que foi para os 2 e não só para ela. Ele está dizendo que tem 2 filhos. O que mais? Tem mais história dela? Continua, por favor. Eu acabei com minha saída, trabalhando pelo que meu esposo fez comigo, falso tratamento contra o câncer e também tenho depressão profunda. Este causa eu tenho direito aqui, eles podem me tirar daqui, eu tenho algum direito aqui. Aqui só tem que comprar e vender, todos os moradores não têm documento. Eu acho que eu já entendi. Não tem documento, só tem contrato de compra e venda e a sogra diz que fez uma doação para você e seu marido está dizendo que fez para os 2, é isso? E aí você está se tratando de doenças e eles querem te tirar. Então, isso é complicado, mas olha, vem para mim. Essa situação é muito corriqueira e acontece até em pessoas que têm um certo grau de instrução, tá? Então, preciso saber primeiro, vocês são casados? Qual é o regime de bens?
porque o regime de bens é muito importante. Quando você vai contrair um matrimônio, é importante conversar sobre o regime de bens, porque ele é que vai direcionar como é feita a partilha desses bens adquiridos durante o casamento e até alguns bens de antes do casamento, tá? Vamos supor, se você é casada na comunhão parcial ou se vocês só vivem juntos, né, que é a união estável, e vocês adquiriram esses bens por esforço comum, pagaram por ele, então metade é seu. Se for doação, como você está trazendo, a doação pressupõe que foi por escritura pública, senão não tem valor. Se vocês estão no imóvel há 26 anos e você fala aqui de usucapião, sim, posse mansa, pacífica, está ali morando, pode preencher os requisitos da usucapião e você requerer que se declare isso. Mas não sei se é esse o objetivo da sua pergunta. Tirar você do imóvel por nada não faz muito sentido aqui. Eu não sei se vocês se divorciaram, não trouxe essa informação, mas a princípio não teria por que te tirar do seu imóvel, tá bom? Lamento pela situação, pelas comorbidades aqui, mas é importante que vocês saibam que precisam documentar as decisões, tanto de casamento, né? E, inclusive, daqui a pouquinho vamos receber uma advogada, a doutora Emanuele Nadaf, que vamos falar sobre esses assuntos, sobre os regimes de bens, no divórcio, qual é o impacto, na sucessão, né? Quando alguém falece, um cônjuge falece, qual é a repercussão. Isso traz muitas dúvidas, não só para as pessoas carentes, para diversas pessoas instruídas, mas que não se atentaram muito ao direito de família e de sucessão. Eu espero ter esclarecido a sua dúvida, eu te convido já para ficar para o próximo bloco, porque essa entrevista pode impactar e fazer a diferença na sua vida, tá bom? Eu volto já já. Você que me pediu um treinamento intensivo do mercado imobiliário, notícia quentinha para você. Acabei de fazer uma pausa aqui na gravação do programa Cartório Passo a Passo para te avisar que já está lançado o primeiro lote de inscrição. É isso mesmo, 14 de junho, mês 6, vamos fazer um treinamento intensivo em contrato imobiliário e due diligence. E é claro, você não pode perder, não é mesmo? Porque o seu concorrente vai estar lá, pode ter certeza. Então já aproveite e reserve com o menor preço. Cartório Passo a Passo, oferecimento Improte, Instituto Nacional do Protesto de Títulos, Estudos Científicos e Filosóficos. Online Sistemas, seu cartório em alto nível. Montani Calçados, calçados para todo o Brasil. Muraro Contabilidade e Assessoria. Voltamos, foi rapidinho o intervalo, não é mesmo? E agora, o momento da entrevista. Vou receber a doutora Emanuele Costa Nadaf, que é especialista em família e sucessão. Além disso, ela é diretora do IBDFAM, sabe o que é? Instituto Brasileiro de Família e Sucessões, e presidente da Comissão de Família e Sucessões do IMAM. E também é membro da Comissão de Família e Sucessão aqui da OAB Mato Grosso e pertence ao escritório Nadaf Borges Moraes Costa, Advocacia e Consultoria. Doutora Emanuele, que alegria recebê-la aqui mais uma vez. Alegria muito obrigada. Minha. Doutora, a gente tem recebido muitas perguntas sobre família e sucessão, né? Sobre divórcio, como vai fazer essa partilha, se tem direito de ficar no imóvel ou não. Ainda há pouco eu respondi algumas perguntas, mas a sua participação eu tenho certeza que vai trazer muitos esclarecimentos. Obrigada, é uma honra estar aqui no programa mais uma vez. Eu sou super fã deste programa que leva conhecimento de qualidade, de forma técnica, didática para toda a população.
E é muito engrandecedor estar aqui com todos vocês. Obrigada pelo convite. Que alegria. Não podia deixar, né? O dia que a senhora esteve aqui, nós conversamos sobre pacto antinupcial, sobre... Contrato de namoro. Contrato de namoro. E faltou muito, porque tem muito assunto relacionado à família, né? É o dia a dia, né? Eu falo que o direito das famílias, ele faz parte, é o feijão com arroz, né? Ele faz parte de toda a rotina da família brasileira. Então, todo mundo tem uma dúvida e vocês, se quiserem mandar perguntas para a doutora responder depois, fala assim, meu amigo tá passando por isso, eu tenho uma tia. Isso, não precisa se identificar, né? O importante é ficar esclarecido. E muitas vezes a pessoa só busca se informar quando está com problema, quando está em dificuldade de comunicação com o cônjuge, com a família, que aí busca mais informações, né? E isso tem que mudar, né? Tem. As pessoas, elas têm que entender que há instrumentos jurídicos para realmente a gente minimizar os problemas das crises, né? Porque todo relacionamento acaba, seja pela falta do amor ou pela morte. E quando esse relacionamento acaba, seja num divórcio ou numa dissolução de união estável, ou se, né, houver a morte, os efeitos jurídicos, eles vão ser de acordo com o regime de bens que você escolheu na data daquela união. Sim. Muito você importante. Ciente disso ou não, o que vai regir toda a questão patrimonial, né, desse fim, vai ser pelo regime de bens que você escolheu. Que muitos casais negligenciam esse momento da escolha. Então, eu só quero o mais barato. Qual que é? Né? O regime da comunhão parcial, né, gente? É o regra geral, né? Sim. Eu até falo assim, que é um ponto que a gente realmente não debate, né? Eu acho que de uns anos para cá, o direito de família, ele foi se democratizando o debate sobre ele, porque, consequentemente, o divórcio deixou de ser um tabu na sociedade. Sim. Os relacionamentos, eles estão cada vez mais líquidos, né? Então, as pessoas começaram a voltar aos olhos ao direito das famílias e os reflexos disso. Mas antes, por exemplo, às vezes tem pessoas que nem sabem que tem opções de regimes de bens. Quando você vai no cartório, né, fazer lá todos os trâmites para o casamento, você tem a opção de escolher um regime de bens que mais se adequa na tua realidade familiar. Exatamente. Doutora, vamos explicar para o pessoal de casa quais são os regimes de bens? Vamos, gente. Bom, nós temos hoje 4 regimes de bens. Nós temos o regime da comunhão parcial de bens, que é o regime mais usual, né, o mais democrático. Quando você vai lá no cartório e decide abrir lá os proclames do casamento, né? Geralmente, se você não escolhe um outro regime de bens, vai ser o do regime da comunhão parcial de bens, que é inclusive o mais barato também, porque você não precisa fazer um pacto antinupcial. O que esse regime significa? Que tudo que você construiu na constância do casamento vai ser partilhado. Ou seja, se você comprou um carro antes de casar, enquanto você estava noivo, não vai ser partilhado. Agora, se você comprou o apartamento, por exemplo, durante o casamento, ainda que seja com dinheiro só de um, né, vai ser tudo partilhado. E partilha-se todos os ônus e todos os bônus, inclusive, então, as dívidas, né? É um ponto que a gente deve falar e levar conhecimento de que as dívidas contraídas durante a união, elas também são partilhadas. E aí nós temos o regime da separação convencional de bens, que é quando as partes escolhem o regime de dividir tudo, né? Tanto os bens privados quanto bens que adquiriram durante o casamento, tudo vai ser partilhado. E aí esse regime, é importante ambos os cônjuges terem em mente que o que eles forem comprar juntos, porque faz parte, né, do casamento, você construir juntos as coisas. Ter a sagacidade ali de entender que você está numa sociedade. Então, igual você está com um sócio, você vai comprar um carro com um amigo, fazer o contrato, de colocar o quanto cada um deu, enfim, todos os bens que comprarem, né, se tiver nesse regime, tem que estar muito bem detalhado ali na escritura de compra e venda ou no contrato, né, o que cada um contribuiu, porque senão não vai partilhar. Não vai partilhar. É exclusivo de cada cônjuge. É exclusivo de cada cônjuge, entenderam? E aí nós temos o regime da separação obrigatória de bens, que tem algumas regras no Código Civil de pessoas que não podem casar por outro regime, como, por exemplo, lá tem os maiores de 70 anos, que devem casar sobre o regime da separação obrigatória.
Mas nós tivemos um julgado no final do ano passado, no STF, com repercussão geral, ou seja, virou uma lei, vamos dizer assim, para toda a sociedade, né? Que os maiores de 70 anos, eles podem sim escolher o regime que eles bem entenderem, né? Eu acho ótimo, né, doutora? É ótimo, porque não é porque você está com 70 anos que você perdeu alguma capacidade cognitiva de escolha, sim, ou que você não tenha que ter ali a oportunidade de escolher só porque você está com 70 anos, na melhor idade, né, gente? Sim. Então, eu acho que foi uma conquista nas relações privadas, realmente poder possibilitar que os maiores de 70 anos escolham um regime que lhe convém. E também, vamos supor que você foi casado, mas não divorciou, não fez a partilha de bens, e aí você já começou uma nova união, né? Uma união mesmo que seja informal, né? Vai ser pelo regime da separação obrigatória também. E nós temos, por fim, o regime da divisão dos aquestos. É um regime muito pouco usual, muito pouco democrático, a gente quase não utiliza. Eu, particularmente, em todo o meu tempo de atuação, eu nunca tive um divórcio, nunca fiz que eu tenha visto esse regime. Apesar de eu achar que ele é um regime bem interessante, né, de a proposta final dele, né, é muito em caso boa. De divórcio, por exemplo. Só que eu acho que ele não engajou no Brasil, né? Não. E aí ele vai ser até tirado do Código Civil, tá no projeto já que ele não vai mais existir. Então, vão ficar esses outros que eu mencionei. E podemos construir num pacto antinupcial um regime híbrido. O que significa isso? A gente pegar as regras, né, de cada regime e construir ali as diretrizes legais do teu relacionamento. Sim. Porque na hora, né, não esqueçam que eu falei no último programa, todo relacionamento acaba. Seja pelo fim do amor ou pela morte, né? Mas os relacionamentos, eles sempre vão terminar. E quando chegar nesse momento fatídico, o que vai impactar, o que vai gerir o patrimônio dessas pessoas é o regime de bens escolhido. Por isso que é tão importante esse debate. Sim. E a gente, às vezes, não quer conversar sobre isso, porque a gente não quer que acabe o relacionamento, mas é preciso conversar. Um outro regime é o da comunhão universal. Que eu esqueci de falar, o da comunhão universal de bens, que era um regime antes do Código de 2002, do Código Civil de 2002, no Código de 1916. Ele era a regra geral, né? É um regime que as pessoas mais velhas geralmente são casadas nesse regime. E ele é aquele que divide tudo, divide tanto bens particulares que você adquiriu, o carro que você comprou quando você era noivo vai dividir, a casa durante vai dividir tudo. Doutora, eu percebo alguma dúvida, não é dúvida, a pessoa acha que sabe uma coisa, mas não está de acordo com a legislação. Por exemplo, na comunhão universal, falando, eu quero casar na comunhão universal. Algumas pessoas escolhem esse regime e acham que ela vai ser dona de tudo, né? Não é, né? Na partilha, fala assim, não vai ser herdeira, só é meeira. E aí fala, como assim eu não sou herdeira? E aí, por exemplo, assim também, às vezes a pessoa ela tem um bem particular. Sim. E aí um carro, né? Acho que é mais didático a gente dar o exemplo do carro. Vamos supor que você comprou um carro antes de casar, aí você casa e vai trocar o carro. Esse bem, por exemplo, ele vai ser subrogado de um bem privado, então ele não vai ser partilhado, né? Ou você recebeu alguma herança também que não comunica, né? E aí você comprou, deu entrada na casa, que é o bem de família, com esse bem que é de herança, e aí é um bem subrogado. Então, precisa ter atenção, sim, nesse regime, porque muitas vezes você parte do pressuposto que é um regime mais justo, porque você divide o que você construiu junto ou as dívidas que vocês fizeram juntos, mas você precisa entender que eles têm suas particularidades quando tem bem particular, quando tem bem herdado, né? Ou quando é uma doação, por exemplo, que você às vezes está construindo todo o seu patrimônio familiar em cima disso e a gente só conhece o outro no momento do divórcio porque você nunca conheceu quem estava divorciando. Porque até aquele momento ele era seu marido, ele era seu cônjuge. Na hora do divórcio que ele vai ser seu ex. A advogada de família já tem até raiva na hora que vai falar. Você é seu ex. Menos o doutor Yuri, né? Menos o doutor Yuri, meu marido é maravilhoso. Amém. Conserve. Falei pra ele que eu vou fazer um pacto pós-nupcial, doutor. E vou colocar uma cláusula, tá aqui na rede, ó. Olha, estadual. Testemunha. Que testemunha, eu vou colocar uma cláusula que se Yuri me trair, vai ter que ter danos morais, tudo que eu tô falando, tanto de contratualização.
Aí eu falei, gato, espera que a gente vai fazer um pacto pós-nupcial. Aí da próxima vez que eu vier, eu falo que se eu efetivei. E já põe a tabeliã no meio, né? Vai ser lá que a gente vai registrar. Mas tem que esperar o Código Civil, né? Porque para mudar... Para mudar. Eu vou aproveitar essa deixa aqui. É possível mudar o regime de bens durante o casamento? É possível mudar o regime de bens durante o casamento, mas ele exige que seja através da justiça. Você entra judicialmente para que o juiz autorize essa mudança do regime de bens, porque tem que ser avaliado se a mudança do regime não é para prejudicar terceiros, né? Então, hoje é isso que está posto. Com o projeto do novo Código Civil, que já está tramitando no Congresso Nacional, a ideia é possibilitar que as partes possam fazer essa mudança no regime, no cartório, de maneira extrajudicial também. Eu falo que hoje a gente faz quase tudo no cartório. A única coisa que a gente não faz ainda é a mudança do regime de bens por conta dessa observância da lei que vai ser mudado aí para poder realmente haver a democratização do direito das famílias e uma desjudicialização, né? A gente vem numa crescente de desjudicialização no direito das famílias, dando cada vez mais abrangência para os cartórios, para que a gente possa ali tratar, escolher o que a gente quer que vigore dentro da nossa casa, porque direito de família é direito de casa. Sim, cada um decide, né? O casal é que tem que ter liberdade de como vai gerir o seu patrimônio, dessa forma mesmo. E não faz sentido os cartórios não poderem atuar nisso, porque a hora que os nubentes escolhem o regime de bens, é com o tabelião ou com o registrador. Na hora do divórcio, nós já podemos fazer também. Por que só mudar o regime que não, né? E aí, faz sentido. A gente teve esse avanço. Na verdade, assim, jurisprudencialmente, a gente já tem, assim, dependendo, alguns casinhos, e foi efetivado agora no Código Civil. Tomara que não demore tanto, como foi de 2002, porque vão ser mudanças bem interessantes. E aí a gente vai poder, inclusive no projeto, tem até... direitos dos animais, né, no divórcio, né, de famílias multiespécies. Hoje nós temos as famílias multiespécies que são compostas por pessoas e animais, né? Então, num divórcio, por exemplo, vai estar lá no Código Civil, a gente não vai falar alimentos, porque não é pessoa, mas a gente vai falar de divisão de despesas. A gente não vai falar guarda, porque não é pessoa, mas a gente vai falar de custódia, que a custódia vai poder ser dividida entre os cônjuges, né? Então, fica a guarda alternada. O cachorro fica uma semana com um, uma semana com o outro. E o termo, a nomenclatura técnica, não vai ser alimentos, mas é a mesma premissa que vai ser a divisão de despesas. Já é uma construção jurisprudencial ter isso hoje. E aí, está efetivado no projeto do Código Civil. Família multiespécie com todas essas direitos para os animais. Meu Deus do céu, é isso aí. Você vai acompanhando aqui no cartório, passo a passo, todas as mudanças, as atualidades. Doutora, nosso tempo aqui já está finalizando. Infelizmente, eu queria fazer mais perguntas. Eu falo que eu falo pouco, né, gente? É que esse assunto dá muito pano para manga, né? Vamos dizer assim. Você vê o dos animais, é uma coisa super legal, gente. Vamos conversar assim, sobre isso. E está efetivado mesmo no projeto, bem interessante. Nossa. Eu fiz esses dias um divórcio com regras para os pets. Vamos ver. Doutora, é sempre uma alegria muito grande recebê-la aqui. Obrigada. Né? E tem assunto para diversos outros episódios. Você quer deixar suas considerações finais? Gente, é sempre uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou uma grande fã dessa desjudicialização do direito das famílias. Eu falo que a contratualização dentro do âmbito familiar, que a gente consegue hoje fazer nos cartórios, ela é um avanço muito grande, né? Então, é sempre um prazer poder conversar sobre isso. Vou deixar o meu Instagram na rede, assim, manucosta_nadaf.dv, para vocês me seguirem. E dizer que o Passo a Passo, gente, é um programa sensacional, que conhecimento liberta. Amém. Gente, que preciosidade, não é? O programa de hoje foi recheado de informações para você, para sua família, para os seus negócios, porque tudo está conectado. O ecossistema cartorial, ele conecta tudo isso, né? E o nosso tempo acabou, mas no próxima semana tem mais. Um beijo para você, até semana que vem.